Olá! Hoje iniciamos mais um projeto da Escola do Legislativo da Câmara de Varginha, o Falando Sobre. Neste espaço, abordaremos os assuntos que estiverem em pauta no Legislativo, sempre trazendo um profissional para comentar conosco. Nosso objetivo é informar, esclarecer e interagir com a população. Neste primeiro programa, que estreia no mês de maio, mês do trabalhador e mês das mães, vamos abordar os desafios das mulheres no mercado de trabalho. Estamos aqui com a psicóloga Lívia Martins Sarto, pós-graduada em Psicologia e Orientação Educacional, e com a participação especial da presidente da Câmara de Varginha, a vereadora Zilda Silva. Sabemos que as mulheres trabalham fora e enfrentam jornadas duplas, triplas, e isso acaba sobrecarregando. Como lidar com essa situação? Então, Gleice, a gente precisa lembrar que nós temos uma vida pública e uma vida pessoal, né? E nessa vida pública contempla-se a vida social, as relações, a vida política, a vida econômica e todos os processos que a gente vive organizacionais, seja em casa ou fora. E a gente tem uma vida pessoal, onde a gente tem um corpo, uma mente, um emocional. Então, como lidar com isso, com essa situação? Precisa contemplar na tua organização de vida todos esses aspectos, tanto do público quanto do privado, né? E lembrar que a gente não caminha sozinhos. Então, a gente sempre vai ter uma ajuda, a gente vai sempre ter alguém que pode ajudar, seja numa questão, né, de serviços ou numa questão de parentes, de amigos, porque a mulher ela assume às vezes essa jornada dupla ou tripla, não só de vários trabalhos, mas também de cuidado de várias coisas, né, na família ou amigos. Esse lugar de cuidado ainda é muito da mulher. Então é entender que ela não precisa dar conta de tudo sozinha. Ela precisa pedir ajuda e dizer isso não é da minha responsabilidade, é de outro setor, é de outra pessoa. Então reconhecer essas responsabilidades e ao mesmo tempo então se organizar contemplando todos esses aspectos do cuidado consigo mesma, do cuidado com o outro, do cuidado do trabalho e conseguir separar esses papéis e o modo como ela vive cada um deles. As mães profissionais tiveram a rotina completamente modificada com essa pandemia, as crianças estudando em casa, as mães trabalhando em casa, como manter esse equilíbrio psicológico diante dessa situação? Primeiro, entender que por mais que a gente está conquistando um espaço, né, de novo a gente usando a palavra conquista, mas porque a gente está ocupando esse espaço, a gente não precisa de dar conta de tudo sozinhas. Então, às vezes, para querer ser uma super mulher, a gente acaba assumindo tudo sozinha. Então, é entender que precisa pedir ajuda, precisa aprender a falar não, isso não dá, né? A gente sabe que algumas condições sociais não são favoráveis para isso, mas ainda assim existem suportes, existem ajudas. Então, a gente ter a coragem, porque isso é uma coragem de dizer não ou de procurar uma ajuda, né? A gente sabe que muitas vezes não dá para a gente separar espaços. Mas o ideal é que, por menor que seja o espaço em que a gente tiver, a gente colocar lugares físicos mesmo, como a gente disse, a gente tem que cuidar do físico, do mental e do emocional, eles estão muito ligados. Então, às vezes, fazer separações físicas, esse lugar na minha casa é para tal coisa, esse lugar nesse quarto, essa sala, ou essa cozinha, ou esse canto, que sejam cantos. Mas ajuda muito para o equilíbrio psicológico eu determinar um local, uma roupa e um estilo para fazer cada coisa. Então, né, tem que cuidar dos filhos. Então, ali tem o papel de mãe misturado com o papel de profissional, com o papel de mulher, com o papel de pessoa, né, que sofre, que também precisa de cuidados, né, o papel de filha, o papel de irmã. Então, assim, tá tudo num local só, né? Então, assim, muita gente que não está trabalhando hoje em home office ou está em home office, então essa questão do local, que muitas vezes a gente tinha liberdade de ir e vir, hoje a gente não tem mais. Então, a gente precisa saber que esse movimento ele é importante. A gente antes nem pensava, né? Eu tenho que sair da minha casa, ir para o meu trabalho, ir para a escola. Então, esse movimento de espaços, essa consciência de que tem vários espaços que eu ocupo, eu costumo dizer assim, imagina que a tua vida é um palco. E para cada cena, então a cena da mãe, a cena do profissional, a cena da irmã, então eu criar esse espaço mental de um palco,
onde cada papel tem que aparecer uma vez, então não dá para entrar todos os papéis no mesmo tempo. A gente precisa criar esse olhar no nosso dia a dia, que seja uma vez na semana, a gente criar esse espaço de ir assistir, como é que eu estou vivendo? Será que eu estou misturando todos os papéis ao mesmo tempo? Eu estou misturando todas as falas, todos os figurinos, e aí a roupa que eu acordo, eu trabalho, eu cuido. Não ter então essa consciência que eu mude uma peça de roupa, que eu mude um acessório, que eu mude uma coisa no espaço, mas eu criar um movimento para dizer assim para minha mente e para o meu emocional, olha, aqui eu estou mudando, aqui eu estou a mãe. Né? A gente sabe que é tudo ao mesmo tempo, você está ali trabalhando na câmera, o filho está aqui atrás, né? Ou alguém chama, ou tem outras demandas acontecendo. Então aí vem de novo o desenvolvimento de habilidades, a gente saber que a gente não nasceu sabendo tudo. Né? Essa é a beleza da liberdade, né? De a gente poder buscar. Né? Então, conquistar a mulher tendo vários papéis, na verdade, é uma celebração de que ela tem a liberdade, tem a diversidade, só que a gente precisa aprender a lidar com isso. Essas mulheres, né, que têm essa rotina, quais são os principais sintomas e as dificuldades que elas apresentam nos seus atendimentos? A ansiedade, ela é algo que tem aumentado demais. E a questão de ATMs, então enxaqueca, síndromes de ATM. E isso, acho que se deve a uma fala que é muito recorrente, que muitas mulheres trazem, que é não ser ouvida. Então, esse sintoma físico, ele tem muito a ver com essa dificuldade que quase todas enfrentam, de colocar a sua fala nesse lugar, né? Onde ela tem esse direito, como eu disse, ela não conquistou, ela já tinha. Então, quando a gente fala das principais dificuldades que a mulher enfrenta, é não ter o direito de ocupar esse espaço que também é dela de fala, né? De quando ela fala ser ouvida e ser considerada, porque muitas vezes, muitas relatam, aquilo que eu propus como uma ideia boa, alguém não aceitou quando eu disse, mas depois foi lá e fez e falou que era dele, né? Então, ter esse respeito de lugar de fala, porque todos nós, né, temos esse direito, desde quando nascemos, né, de ocupar esse espaço. E aí também tem uma questão da ansiedade, né, que é gerada por ter a tensão de ter que desempenhar essas habilidades masculinas que muitas vezes muitas mulheres não desenvolveram, que é poder estar sentado numa mesa de reunião e conseguir se posicionar. Sentir que tem o direito, né? Então das próprias mulheres sentem que não tem o direito de fala, que ela não é capaz de poder se colocar. Então ter esse valor próprio, né? Então às vezes aparece muito essa dificuldade de considerar que ela mesma se dê esse direito. Assim, os problemas que a gente citou, que a mulher está vivendo, que são, né, ter vários papéis, ter que administrar tudo isso. Então assim, isso também é uma conquista. Né? Isso é sinal da nossa liberdade, isso é sinal da diversidade, né? Então, a mulher ela é uma das principais que trazem, né, essa discussão ou essa possibilidade de viver a diversidade, né? E eu penso que as mulheres elas estão caminhando para um lugar que eu acho que aí é um papel da mulher, que é trazer soluções e inteligências tecnológicas ou práticas para criar novos meios, né, das empresas existirem. Então, quando a gente fala da maternidade, quando a gente fala, né, do próprio corpo feminino, as necessidades femininas, isso está trazendo uma modificação no mercado de trabalho. Já trouxe, né? Então, a gente ganhou mais responsabilidades, como a gente viu, de ter que ocupar vários lugares e se responsabilizar por eles, mas também ganhou a liberdade de poder ser qualquer coisa, de poder fazer qualquer coisa, né? Então, tudo isso, eu não diria que é da mulher, mas foi ela a protagonista para poder nos permitir viver essa responsabilidade e essa liberdade, né? Que vem, tanto elas ganham, quanto os homens ganham, né? E eu encerro, acho que falando isso, que é bem importante, assim, essa responsabilidade e essa liberdade, né? Que a gente proporcionou para nós mesmas e para todos, né? Para todos, para toda a diversidade que tem no mundo e riqueza, né? Com certeza, né? Bem,
Este foi o primeiro Falando Sobre, né? Nessa série que nós teremos aí a abordagem de diversos assuntos. Se você tem alguma pergunta ou até mesmo quer fazer alguma sugestão a respeito de assuntos para os nossos próximos bate-papos, basta você deixar aqui nos comentários a sua contribuição. Agradeço mais uma vez a Lívia por estar participando conosco, a vereadora Zilda, presidente da Câmara, obrigado, né, por mais uma vez estar aqui com a gente e obrigado a você que acompanhou este primeiro Falando Sobre. Nos vemos na semana que vem e até lá.